Esse computador, tomara que fique gravado. Boa noite, gente. Guarda aí, Maricela, a sua, porque possa ser que a minha não está aparecendo. Não apareceu para a Fabienne, né? Na nossa última reunião, gente, para quem não me conhece, vou me apresentar. É Cicis Araújo, né? A gente está aqui nesse trabalho como facilitadores. Eu considero facilitadores de consciência, porque é o grande intuito desse trabalho aqui, né? Então, vamos lá. Eu abri esse encontro para a gente enxugar algumas coisas sobre o sistema que está rodando aí agora, que é o sistema do núcleo de lucidez. O sistema do núcleo de lucidez, ele visa alguns pontos básicos que talvez no começo é difícil, por isso que eu vou ficar sempre trazendo conteúdo e às vezes até repetindo esse conteúdo, né? Porque vai ser necessário. Porque o sistema de lucidez, de ativação do núcleo de lucidez, que é basicamente, né? Eu botei sistema de identificação de sentimentos, porque a Marcela viu o CIS lá, né? Entendeu? Sistema, aí, quando eu estava meditando, aí veio. Aí eu perguntei, por que sistema? Por que CIS? Aí, sistema de identificação de sentimentos, de sofrimentos e tudo isso. Porque parece uma coisa simples, mas não é. Eu já atendi várias pessoas e todo mundo que me acompanha, eu já falei sobre isso, sobre uma grande dificuldade em compreender os sentimentos, uma grande dificuldade em conseguir decodificar sentimento. Então, por exemplo, muitas vezes eu estou sentindo no meu corpo físico, todo mundo sabe que o corpo físico é um terminal, tá? Quando o nosso eu superior, ele fala muito com a gente. E a gente começa a não ouvir o ponto final de ancoragem dessa mensagem vai ser o corpo físico, que vão ser o quê? Inclusive as doenças psicossomáticas, entendeu? Então vamos lá. O que é que acontece? Às vezes eu estou sentindo uma dor profunda nas costas ou no peito. Mas eu olho e eu falo, gente, eu estou sentindo uma dor nas costas, eu estou sentindo uma dor no peito. Às vezes a gente acha que é uma dor, né? Até por uma causa de uma doença física, que também as doenças físicas são o terminal dessa informação, né? Quando ela vem, a gente já estudou sobre isso aqui, mas é bom relembrar para quem está chegando. Quando a gente começa a sentir, a ancorar a doença ou sintoma no corpo físico, é porque, ó, o nosso eu superior já mandou muita mensagem. Ele já mandou tanta mensagem sobre modos, sobre padrão, sobre resoluções, sobre escolha, e a gente não conseguiu interpretar, reconhecer, identificar. E aí vem para o corpo físico. Inclusive, vão ter algumas pessoas que elas sofreram na sua infância um blackout, um, um lapso naquele momento de formação, que pode ser uterino ou não, tá? E um corte. A gente já viu isso aqui no campo de constelação. A gente viu, a gente verificou isso em campo de constelação. E um corte com o eu superior é feito. E ele não consegue receber, ancorar a informação, que é uma tecnologia inata do eu superior. Então, basicamente, todo esse trabalho que acontece aqui nessa egrégora, que acontece aqui nesse grupo e que está acontecendo no núcleo de lucidez é o quê? Restabelecer conexão com o seu eu superior. Aprender a decodificar as informações que o seu eu superior está enviando. Aprender a reconhecer os padrões, porque depois que você reconhece esses padrões, inclusive, você vai ter a facilidade.
em fazer uma leitura do seu corpo, do seu campo e dos seus sentimentos. Com base nisso, você se torna o quê? Uma pessoa lúcida, uma pessoa desperta, porque temos gente que despertou, mas não está lúcido, tá? Está aí, ó, vivendo uma névoa mental. Por quê? Porque está hipnotizado por egrégoras, por um monte de coisa, tá? E não está fazendo o que precisa ser feito. Está vivendo todo o ilusionismo, está vivendo o sistema todo baseado numa ilusão, e depois, quando, pum, vai perceber, vai olhar e vai dizer, cara, gente, eu estava esse tempo todinho recebendo informação do meu eu superior e eu não estava percebendo, eu não estava conseguindo decodificar, porque absolutamente não consegue fazer uma leitura dos seus sentimentos, uma leitura dos sintomas, uma leitura do próprio campo pessoal, porque todos nós temos nosso campo pessoal, temos o nosso campo familiar, temos o nosso campo coletivo, certo? São três, são vários, mas vamos colocar esses três aqui, que é o mínimo que a gente precisa saber, certo? Então, com base nisso, o núcleo de lucidez vai facilitar, como se fosse pegar, há muito tempo atrás, a gente começou a receber perguntas que são afirmações, que elas trabalham no subconsciente, no inconsciente, e inclusive ela trabalha no nosso campo. Aquela pergunta é jogada no nosso campo, proferida no nosso campo. Inclusive, a água, a gente faz muito, que a água é esse condutor, né? Mais fluido, mais fácil de fazer com o nosso eu superior. E a gente faz essas perguntas e as respostas sempre vêm. Mas qual é o problema, Simone? Quando as respostas vêm, eu ainda fico confuso porque eu não sei detectar, eu não sei compreender, eu não sei extrair a informação verdadeira. Então, há muito tempo atrás, a gente começou a praticar aqui. Acima de tudo, eu quero ver, acima de tudo, eu quero enxergar, né? E às vezes é uma simples pergunta que você faz. Você está sentado, ou você está num movimento, ou você está em algum lugar com alguém, né? E você simplesmente pergunta: o que que eu preciso enxergar aí, que essa névoa mental da 3D não me permite ver? E, pum, vem a resposta. Você abre os olhos e diz: olha que interessante. Inclusive, eu descobri uma coisa espetacular esses dias, e depois eu conto aqui internamente para o grupo esse relato, porque vai servir para todo o grupo, né? E aí a gente vai decodificando. Por exemplo, eu já falei, o meu eu superior conversa muito comigo, materializando as coisas. Para me enxergar olho nu, coisas que foi conectado só aqui entre eu e o meu superior, né? A conexão aqui da desses chakras de cima. Então, o núcleo de lucidez está aí para isso. Eu quero que vocês entendam que absolutamente tudo que está no vídeo, tudo que está no texto, foi estudado e foi recebido e foi captado, tá? Inclusive por canalização da consciência ácida, né? Que está conectada conosco, com o nosso egrégora e nos está trazendo esse tempo. Porque qual foi a afirmação? A afirmação é a seguinte: 2026 vai ser um campo extremamente emocional, tá? Esse campo ele vai ser devastadoramente manipulado, porque já a Matrix é um campo manipulado, é uma rede neural manipulada, ao qual todos nós estamos conectados, porque todos nós temos que nascer de onde, Simone? De um útero. A gente tem que sair pelo útero, a gente tem que nascer aqui. Então, a gente tem que materializar um corpo físico. E é exatamente, muitas vezes a gente viu aqui na constelação, que é durante essa experiência
que a nossa matrix verdadeira vai lá e é interceptada. Por quê? Para ser capturada pela rede neural dessa matrix 3D, que é um sistema de quê, gente? Bora lá, bora combinar, bora entender e vamos aprender a visualizar as coisas por formas arquetípicas, tá? Porque o nosso inconsciente, ele funciona com formas arquetípicas, tá? E é... Agora que eu vi que meu quadro tá ali no chão. Só imaginando isso. E eu vendo e faltando alguma coisa aqui, ó. Porque eu tô... Aqui é bem o etéreo e aqui é bem o etéreo que desceu e virou matéria, esse lado. Pura matéria, tá vendo, né? É, por isso que a gente decodificar as visões arquetípicas é isso. Eu vou ter já ele ali duas vezes e ele cai. Mas ele cai, inclusive, quando o Cauã chega aqui. Ai, Cauã tem um poder para psiquismo incrível, vocês não têm ideia. Aí o que que acontece? Bora lá. Diante disso, vamos esclarecer o que é a matrix do sofrimento que vocês vão observar nos meus conteúdos. A matrix do sofrimento é pura e simplesmente a rede neural que é mantida pelo sistema Demiurgo e Arcontes, tá? Então, vamos lá. Pode ser que fique muito específico e muito complicado para algumas pessoas entender por que que eu estou falando do Demiurgo, porque a gente já recebeu aqui nessa egrégora isso que eu vou passar agora, quando houve lá toda a questão, né, aqui na Terra, se vocês vão precisar estudar depois sem entrar na gnose. Vocês não precisam, a gente não precisa adentrar na gnose. A gente pode só deter o conhecimento e pegar ele e colocá-lo a serviço do todo, tá? E aí a gente vai lá e vai compreender que existe um Deus dessa matéria, desse plano 3D, que é o Demiurgo. Foi ele que criou essa estrutura, foi ele que criou os seres para servir para ele. Foi ele que criou o sistema Matrix, que diz que um precisa ser subjugado para poder o outro prevalecer, tá? E, em contrapartida, ele criou densidades que são os arcontes. Os arcontes trabalham como, Simone, primeiro trauma infantil. Já o nascimento já é um primeiro trauma infantil, tá? Então, lá na concepção, parará, parará, tudo isso, quando a gente já capta o inconsciente dos pais, a gente já sabe se é desejado, se não é, passou pelo canal da mãe ou por parte cesárea. A maioria das crianças que estão nascendo, eles voltaram a colocar o parto normal, mas o parto normal significa a vontade de nascer, o parto cesáreo é a não vontade de nascer, ou seja, uma revogação sobre algo, tá? E aí a gente vai entender que ali acontece o primeiro trauma. O primeiro trauma de eu ser um ser totalmente etéreo, totalmente espiritual, e eu ter que agora estar encapsulado em um corpo humano. Em que o quê? Que eu vou ter que aprender absolutamente tudo aqui, mesmo tendo a consciência do que eu tenho. Aí entra o processo, tem essa aula sobre anticoncepção até o parto, tem toda essa aula sobre todos os acordos espirituais. Se não tiver no drive do Projeto Alma, que está lá no link do grupo, eu vou colocar, vocês vão poder acessar e assistir. Vocês vão entender o porquê existem os contratos espirituais, por que nós precisamos quebrá-lo, porque todos eles estão servindo ao demiurgo. Porque ele é o Deus dessa matéria e foi ele que criou todos os acordos, inclusive de quando a gente passa pelo canalzinho da mãe lá, tá? Tem aquele negocinho, você vai, só que você vai ter que esquecer o véu da ilusão. Para você ver se você vai repetir tudo de novo ou se você vai ser uma pessoa melhor. Tá?
Aí pegou você num contrato, aí você diz, certo, prum, passou pelo contrato, certo? Aí passou pelo contrato, 10. Passou pelo contrato, o que é que vai acontecer? Vou resumir nesses 10 minutos para a gente ficar com essa aula gravada. Passou pelo contrato, beleza. Você caiu no véu da ilusão e aceitou de novo estar na roda samsara e na lei do karma. Ponto. Resumindo, lasqueira, né? Até que você desperte, até que você encontre outras centelhas que lhe ajudem no processo, você está vinculado à rede neural arcôntica que trabalha justamente nas emoções. Quem assistiu o filme Monstros S.A. é tão simples. O monstro vai lá, a criança está dormindo, eles vão lá e assustam as crianças, encapsula aquela energia que vem do emocional, ok? É encapsulada e aquilo é munição para retroalimentar o sistema. É por isso que as pessoas estão em sofrimento. Porque antes daqui desse plano não existia esse sistema de sofrimento e de encapsulamento do sofrimento e das emoções. Tá? Por que não oscilar? Por que observar, ver, compreender, interpretar e não oscilar com o quê? Com o emocionalismo. Não é que você não vá sentir, é que você sinta, mas tenha consciência do que está acontecendo. A sua energia não vai ser para retroalimentar esse sistema de caos, pânico, dor, sofrimento, que é o sistema do demiurgo aqui nessa matéria, né? E aí a gente vai ter uma compreensão maior. Qual é a compreensão maior? Quando foi criado esse sistema, ele não sabia, né, que tudo é permissão do todo. Nós temos uma fonte principal, que ela gera mônadas, e que as mônadas vão gerando os seres e os fractais, tá? Só que tudo, absolutamente, está a serviço do todo. E existem os agentes do cosmos e existem os agentes do caos. É outras aulas que a gente teve aqui que eu vou botar no Drive, porque todo mundo precisa saber. Existem os agentes do cosmos e existem os agentes do caos. Nós somos agentes do cosmos. Estamos trabalhando aqui sem pânico, sem criar caos. Você vê que o grupo é limpo, o grupo é enxuto, o grupo é conciso, todo mundo está sabendo que está ali por algum motivo, talvez ainda não tenha dado o salto de dizer, nossa, mas agora vai estar todo mundo consciente do que está fazendo. Nós somos agentes do cosmos. Os agentes do cosmos trabalham com informações da luz, da fonte, informações claras, concisas, não precisa de nenhuma ilusão, de nenhuma manipulação energética, não precisa de magia, não precisa de nada disso. Quem quiser usar, utiliza, porque todas as coisas estão disponíveis, tá? Mas a gente aqui puramente fazer igual a gente que trabalha com água, né, Marcela? Basicamente, a gente trabalha de água. A gente vai lá, a gente usa cristal, essas coisas, porque a gente já tem esses ritualzinhos da matéria, né? Mas, estamos sentindo denso, vamos lá, toma banho, um chuveiro, cachoeira de água cristalina. Estamos precisando receber resposta, bora para a água. Estamos precisando receber informações, copo de água, pergunta, conexão com o eu superior e com a mônada. Vamos receber a resposta. Por quê? Porque toda vez que você se torna consciente de quem você é, você sai do sistema de manipulação do demiurgo. Quem manipula é ele. Nós não precisamos de manipulação. Nós recebemos a informação direto do nosso eu superior. A gente cocria, a gente não manipula. Então, há uma coisa tão diferente que até para as pessoas compreenderem isso, elas têm que estar no nível de consciência
bem mais avançado, porque senão elas vão achar que é balela. Mas quando a pessoa entender que a partir do momento que ela fez aqui uma manipulação energética, ela vai ter que lhe dar de conta, entendeu? Até que ela compreenda isso, que ela vai ser levada a um ponto, a uma situação em que ela vai estar de frente a frente com aquela mesma manipulação que ela fez. E é ela que vai ter que lidar, que responder e vai ter que acatar e acolher, entender. Eu manipulei energeticamente isso. E agora eu tenho que dar conta disso. Ponto. É autorresponsabilidade espiritual. Autorresponsabilidade espiritual. É até para me sentar e falar com vocês qualquer coisa numa aula dessa, eu tenho a autorresponsabilidade espiritual. Então, aí o rapaz botou um monte de conteúdo no grupo e depois ele não gostou, porque ele disse, não, tudo isso é informação precisa. Eu falei, é informação precisa, mas que se for colocar tudo de uma vez, gera caos. E aí, depois que gerar esse caos, não tem uma linha concisa para a gente seguir. E é por causa disso que muita gente abandona os movimentos de despertar, porque elas não conseguem seguir uma linha tênue de concisão, elas não conseguem compreender muita informação retida ao mesmo tempo, e isso prejudica o processo das pessoas. Por quê? A rede neural aponta começa a trabalhar em cima das emoções do sistema neural daquela pessoa e ela começar a desencadear a crise de depressão. Ela vai passar já pela uma noite escura da alma, todo despertar. E é ali que eles atuam, eles trabalham. Por quê? Porque até para se desvincular da Matrix, você sofre. Você sofre porque você foi alimentada com os traumas desde a infância. Os traumas, eles são organizados e orquestrados pelos arcontes. Para quê? Para captar você, captar sua energia para a rede deles. E você ficar agora encapsulada. Através de quê, Simone? Corpo de dor. É um corpo etéreo que é retroalimentado todos os dias. Se você não tomar consciência do que está acontecendo. Então, vou citar um exemplo que eu gosto sempre de citar bem rápido aqui, que foi o do cara do Uber, né? Que eu tô lá, tô em plena conexão com o meu eu superior, com a minha espiritualidade, e eu começo a receber muitos insights sobre toda essa rede neural que eu falo para vocês, arcôntica, né? E é ela que a gente tá desclipando, né? Pegando os nossos irmãos monádicos e desclipando dela, literalmente. E aí o cara do Uber começou a falar umas coisas que eu podia subir a ladeira, porque eu era muito nova e as minhas pernas eram muito boas. E aí, eu consciente do que estava acontecendo, do que ele estava hipnotizado. Gente, quando as pessoas fazem as coisas com vocês, muitas vezes são a manipulação arcôntica por trás, tá? Que leva para um campo hipnótico e a pessoa, às vezes, é capaz até de falar coisas que vai despertar um gatilho seu, porque eles conhecem toda a sua rede neural, toda a sua base de sofrimento, por conta do que é corpo de dor, tá? Que foi alimentado. E aí, eu simplesmente tendo consciência do que estava acontecendo, eu fiz assim, ó. Eu dei um estalar de dedo. Eu fiz, moço, o senhor é quem aqui dentro desse carro? Ele disse, eu sou o motorista. Eu disse, e eu sou a passageira. Aí ele disse, sim. Eu disse, percebe que eu não sou sua mãe, eu não sou sua esposa e o senhor não me conhece? E ele, ó, despertou do transe na hora, tá? Porque ele estava agindo como que ele estivesse revidando algo que foi acontecido a ele na infância. Então, vocês conseguiram entender todo esse contexto? Parte um, vou enviar o segundo link para vocês. Gratidão a todos. Essa foi a primeira parte da explicação do que é a Matrix do sofrimento.